Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BCA Cast, né? Hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, doutora Denise e doutora Érica, né? Elas estavam no nosso workshop, no último workshop que nós fizemos. Lá foi um momento muito rico para todo mundo que esteve lá naquele momento, né? E aí a doutora Érica introduziu um conteúdo lá sobre gestão de pessoas, né? Foi super interessante, tivemos vários feedbacks de muitas pessoas lá que a gente convidou ela para vir aqui, né? E poder abordar mais um pouco desse tema junto com a doutora Denise, né? E eu tiro um momento também para agradecer você que esteve lá, né, com a gente nesse momento tão especial pra gente. Foi o nosso primeiro workshop e eu agradeço você que esteve presente com a gente lá para nos prestigiar, e eu espero que você tenha sido muito enriquecido de conteúdo para o seu negócio, né? Hoje eu tenho certeza também que você vai também ser banhado de conhecimento, né, de duas pessoas aqui que são extremamente experientes no assunto, né? Então eu falo para você, pega um papelzinho, uma caneta e vá anotando, se precisar volta a gravação, escuta de novo, porque eu tenho certeza que você vai ter muitos insights para você performar no seu negócio. Então gostaria de agradecer a presença de todos aqui, gostaria de agradecer a presença da doutora Denise, da doutora Érica. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte ele vai ser muito enriquecido com os conteúdos, né? E o nosso amigo Alisson, você já conhece, ele tá na nossa jornada, né? Hashtag I love you. Não preciso nem me apresentar mais. Então acho que a gente já pode passar aqui para as nossas convidadas da noite, para que elas possam se apresentar um pouco para vocês e a gente iniciar o assunto de hoje, que vai gerar um debate muito rico, sobretudo para as lideranças das empresas e por que não, para os colaboradores que compõem as equipes, que são o cérebro da empresa, onde eu costumo dizer que quem manda nas empresas, no modo geral, no final do dia, são os colaboradores, né? Eles bem animados, com o clima da empresa favorável, uma cultura bacana, a empresa vai para frente, né? Porque eles levam o piano nas costas sobre a batuta de alguém. Então, eu quero passar aqui a palavra para vocês, doutora Denise, pode começar se apresentando, depois a professora Érica também vai ter essa oportunidade, e muito obrigado por aceitar o nosso convite, ficamos honrados em tê-las aqui conosco. Primeiramente eu digo que eu que agradeço, porque eu gosto muito de estar com pessoas refletindo, ainda mais sobre esse tema maravilhoso que é gestão, né, e questão de gerações, né. Eu acho fundamental isso para a nossa vida e acrescenta muito, né. Refletir junto, a gente só ganha, né. Eu sou Denise Viana, tenho Couto no meu nome também. Sou especialista em gestão empresarial. Eu, na verdade, tenho experiência desde comunicação, que eu sou formada em jornalismo também, e eu fui gestora de educação das entidades regionais do SESI e do Senai do Distrito Federal. Então eu lidei com a educação básica, educação profissional, desenvolvemos grandes projetos lá e eu aprendi muito naquele lugar. Fiz um processo de transformação da educação das duas entidades, tirando o foco de absorção de informação para o foco de desenvolvimento das competências dos alunos, das crianças, até os adultos, no caso da educação básica, e dos profissionais, né, no caso da educação profissional, porque o mundo desafiador hoje a gente tem que ter competências, né? E não só absorver informação. Absorver informação, a gente tem aí o Google para fazer, né? E aí eu fiz uma especialização em gestão empresarial, que eu queria melhorar a minha gestão, e descobri que eu fui picada pela mosca do amor pela gestão, e que gestão é tudo, como eu tinha praticado ali, né, no meu trabalho. Então eu fui já para as entidades nacionais e comecei a fazer desenvolvimento da gestão, criar projetos para desenvolvimento da gestão e fazia diagnósticos, transformações, melhorias, etc. E fiquei um longo tempo fazendo isso. Aí agora eu estou empreendendo com gestão, porque eu já saí das entidades, né? E ali depois da pandemia, e abri a minha empresa, Inteligência em Gestão. Muito bom, muito bom. Maravilha, muito bom. Prazer, uma honra estar aqui ao seu lado. Né? E agradecer o Alisson, Gabriel, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite no nosso primeiro network, né? Lá no workshop.
né? Obrigada pelo convite, nosso primeiro workshop no sábado, no último sábado. Também de ser não deixa de ser um network, né? Network. Não deixa de ser. Mas o nosso primeiro workshop no sábado foi enriquecedor, com certeza. A gente conseguiu ali tanto contribuir com algumas informações importantes, mas sobretudo aprender muito. Então, obrigada por esse momento aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aí conversar bastante. Bem, minha formação é em ciências contábeis, né? Trabalho há um tempo aí com contabilidade e controladoria, sou especialista em controladoria. Meu mestrado foi um pouquinho diferente, eu já fui para o lado da ciência política, né? Mas que trouxe ali alguma base sobre os nossos direitos, e isso tudo vai acrescentando aí ao conhecimento, né? E hoje eu trabalho no Unieuro, trabalho como coordenadora dos cursos de gestão, administração, ciências contábeis. Eu estou como coordenadora, mas eu sou professora, gente, não tem. Quando a gente tem né, o desejo, o amor pela profissão, não tem jeito, né? A gente leva isso para a vida. E hoje eu também tenho a minha empresa, né, que é a Plano de Ação, consultoria e gestão de projetos. E eu trabalho muito nessa área de gestão financeira, gestão de recursos financeiros e humanos dentro das empresas, né? Então é muito bacana, a gente trabalha com educação, que já teve outras experiências em outras empresas que tem, já teve esse desafio de ter uma equipe para conduzir, a gente acaba aprendendo com essa equipe, né? E aprendendo, né? Lendo, estudando, buscando esse aperfeiçoamento aí no que diz respeito à liderança, né? Então, é isso. Eu já quero começar você falando, professora Érica, muito competente, muito querida pelos alunos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos por um tempo, né? Até bastante longo, né, professora Érica? Ela foi minha chefe. Olha aí, ó. Eu tô entregando aqui. Então, veja bem, professora Érica, uma professora, como ela diz, de formação, né, sobretudo educação para jovens e adultos, né, andragogia. Também uma gestora, então ela lidera professores, ela também dá aula. Professora, como é para você lidar com essas diferenças de idade, de faixas etárias, de gerações, porque os alunos geralmente muito jovens, e você ao mesmo tempo é uma gestora na instituição onde você trabalha, nas suas outras atribuições como profissional. Como você consegue lidar tão bem com diferentes perspectivas de vida, de mundo? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que assim, essas diferenças geracionais, elas sempre existiram, né? Não tem jeito, a gente escuta isso dos nossos avós, dos nossos pais. Comigo era diferente, na minha época não era assim, a coisa não funcionava assim, e a gente fala isso também e para a geração que está aí. Mas no final das contas a gente precisa aprender que são as várias gerações com as suas diferenças que vão trazer ali um crescimento importante e uma interação importante, seja para as empresas e seja para o desenvolvimento humano como um todo. A verdade é essa. A nossa grande questão não está necessariamente nas diversas gerações. A nossa grande questão é compreender essas diferenças, tentar pegar o melhor que existe nessas gerações e fazer uso disso. Fazer uso disso para buscar resultados para a empresa e também para a sociedade como um todo, né? Então, temos desafios? Temos. Dá para pegar uma varinha mágica e solucionar todos os conflitos de interesses? Não, de jeito nenhum. Gostaríamos que fosse assim, né? Gerir pessoas. Mas eu penso que existem algumas habilidades e competências que a gente precisa revisitar, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso, que vai certamente nos apoiar aí nesse grande desafio. Maravilha. E para você, doutora Denise, como é para você lidar, que eu sei também que a senhora é uma educadora, como é para você lidar com essas diferenças de gerações? E aí, resgatando um pouquinho lá do nosso workshop,
A professora Érica soltou uma pergunta assim, liderar é fácil? Aí eu lembro que a senhora falou assim, é fácil. E foi uma pergunta um pouco, né, diferente da que a gente costuma ouvir, e sobretudo porque estamos falando de pessoas, né, e sobretudo entrando um pouquinho nessa temática de gerações. Eu queria ouvir um pouco a senhora sobre a sua visão a respeito desse tema. Eu acho que é o seguinte, quando a gente lidera, a gente também faz uma coisa para a gente, um favor excelente para nós mesmos, que é o nosso autodesenvolvimento. Mas quando você tem o foco no resultado e no amor pelas pessoas, entendeu? Você quer transformar pessoas, alcançar resultado transformando pessoas. Essa é a minha filosofia. Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, quando eu liderei um processo de modernização tecnológica da educação básica e profissional do SESI, do Senai do Distrito Federal, uma equipe nota 10, sabe? Tinha uma pessoa que foi o meu braço direito nesse processo, assim, uma pessoa que entrou, fez pedagogia mais velha, sabe? Entrou para o estágio com 46 anos, mas se tornou uma super gestora e uma super pedagoga, uma profissional de excelência. Então, assim, eu olhava aquela experiência dela, que eu era mais jovem do que ela, e a gente até hoje tem uma amizade, um relacionamento fantástico, porque a gente criou aquela relação de um amor pelo trabalho, pelo resultado. Então, assim, com o apoio dela, fantástico, né? Assim, a gente liderou um processo de transformação. Aquilo que eu comentei, de transformar o foco da educação de absorção de conhecimento para desenvolvimento de competência dos alunos, das pessoas, seja da criança até o adulto, né? Na educação básica e na educação profissional. E a gente fez disso um processo muito assim, a gente trouxe quem tinha conhecimento, e ouvir as pessoas que têm um conhecimento ou uma experiência para dar. E mesmo quem não tem um conhecimento do anterior ou da nossa geração, ele tem uma experiência nova e um conhecimento novo que você não está dominando, porque você não teve condição nem tempo de chegar naquilo. Mas ele te dá um apoio no sentido de transformar e achar um resultado para os desafios que você tem na organização. Então, assim, eu acho que muito problema tecnológico, as pessoas mais jovens, elas resolvem porque elas foram criadas nisso, né? Elas nos ajudam a resolver quando você já não tem mais domínio dessa nova tecnologia, porque você ainda está envolvido com outro processo produtivo, outro processo de trabalho, né? Mas isso aí acrescenta você também conhecimento. Mas a gente não veio para fazer tudo nesse mundo. Então, quem acha que a geração anterior tem que dominar todas as coisas, está exercendo uma gestão enganosa, né? Vamos dizer assim. Verdade. E assim, aquilo que a gente estava falando antes, o que cada geração quer, o que cada geração busca, né? Por um lado, a gente tem a geração X, né? Eu me encaixo nela, não vou falar a minha idade, também. obviamente. Também não vou falar a idade. Né? Mas tô 40 a mais, vocês sabem do que eu tô falando. Mas a gente tem essa geração X que se preocupou muito em buscar segurança, né? Em melhorar suas habilidades e competências técnicas, principalmente. Nessa época a gente não buscava tantas soft skills, né? Que é o que a gente fala. Que buscava ter independência, né? Eu dizia assim, eu pensava, né? Eu quero meu apartamento ou casa, eu quero meu carro, eu quero meus bens. Mas tinha uma outra frase muito bacana que eu também lembro muito, que eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Exato. Né? Então, imagina, essa é a geração X que tá aí com os filhos, né, no finalzinho da geração, no início, né, ali entre a geração Y e Z, principalmente a geração Z, que é a geração Z que está no mercado de trabalho. Então foi essa geração X que criou a Z. Exato. A Z, ela veio com essa proteção,
Né? A gente entrou no mercado de trabalho... como realização do sonho da geração sonho, X. exato. Né? Então, assim, a gente entrou no mercado de trabalho antes, eu nem tinha começado a faculdade. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade. Você tá entendendo? Então, assim, são situações, circunstâncias, cenários muito diferentes. Então, não dá para cobrar da geração Z a mesma forma de trabalhar, o mesmo comprometimento que a geração X já tinha isso, era desde novinho, a gente escutava, você tem que trabalhar, você tem que dar o seu melhor, A geração Z, a gente veio abraçando ela, dizendo assim, olha, o que você deseja fazer? Eu te ajudo, eu te apoio. Você não precisa trabalhar enquanto estiver estudando. Vocês estão entendendo que são questões muito diferentes? Como cobrar as mesmas questões para gerações que tinham objetivos tão distintos? Não dá. O que a gente pode fazer? Primeiro, aí é a partir de mim. A geração Z, X, que sou eu, que é a minha geração, precisa aprender a reaprender. Inclusive algumas habilidades que a gente achava que já dominava. Por outro lado, a geração Z, ela precisa também observar que há um know-how na geração X, que há uma base e uma experiência que ela pode aprender também. Então, se as duas gerações, se todas as gerações, inclusive a Y que está aí no meio do caminho... Sou eu. Não é? Olha só, se todos nós baixarmos as armas, acaba que a mistura de todas essas gerações vai dar algo fantástico. Se você, Gabriel, que é a geração Z, me ensinar um pouquinho da linguagem que você usa no WhatsApp, olha que bacana, eu vou conseguir ter conexão e vou melhorar uma habilidade chamada comunicação assertiva. Porque não adianta eu ter experiência e não saber me comunicar com você, que é a geração Z. Não adianta você ter páginas de currículo. Não vai rolar! Não vai dar. Profile top. A gente ainda pode falar, não vai rolar? Pode. Pode. Eu acho que pode. Não vai dar match, né? Eu acho também que eles sofrem muito, né? Eles sofrem muito porque é como se eles, essa geração Z, né? Falando especificamente da Z, é como se ela não tivesse conseguido desenvolver uma competência essencial para o equilíbrio pessoal, né? Assim, acabou que ela ficou mais focada. São tantas transformações tecnológicas rápidas no tempo geracional deles, né? Que a gente, por exemplo, que é das outras gerações, não está tão preocupado, porque você já tem a lembrança daquela situação um pouco mais estável, a gente consegue resolver, a gente consegue entender, deixa eu ver se eu vou precisar de usar isso aqui. Ou não, qualquer coisa, fulano resolve, ciclano resolve, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de coisa que a nossa geração traz que, querendo ou não, é de estabilidade, né? Uma certa estabilidade, uma certa autoconfiança e uma segurança que eles acabam não tendo. Eles têm que desenvolver, porque o mundo deles é muito mais desafiador. Então, eu acho que a gente... a cada geração anterior à próxima que está surgindo, e agora é a Z que está sofrendo bastante, tem a Alfa que vai entrar no seu processo, a gente tem que ter sabedoria de o que fazer para ajudar essa geração que está pegando um futuro assim, de transformações drásticas e extremamente rápidas. Exatamente. Eu vou usar discordar um pouquinho. Pode? Pode. Joga a pimentinha aí e vambora. Vai lá. Olha só. Deve. Eu não sei a sua situação, mas eu não sou aposentada, tá lá longe ainda. Então eu tenho um tempo no mercado. Eu sou da geração X. Mas eu simplesmente não vou conseguir me manter no mercado de trabalho se eu não me antenar com as tecnologias. Isso é um fato. Agora, eu tenho uma habilidade que a geração Z tem com as questões tecnológicas? Claro que não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar você, Gabriel, e eu vou dizer, vamos trocar? Vamos trocar experiências? Eu posso te passar algumas coisas que eu acho que vão ser úteis para o teu desenvolvimento pessoal.
mas me ensina um pouco mais sobre tecnologia. Se a gente conseguir falar nessa linguagem franca, tranquila, sem julgamento, eu acho que vai ser muito bacana para o nosso desenvolvimento como um todo. Teve uma pesquisa, eu não vou lembrar qual foi a consultoria que fez, mas eles pegaram em torno de 800 CEOs. E eles, a ideia era saber qual que é a estrutura, como que esses CEOs gostariam de estruturar suas equipes. 59% desses CEOs, eles disseram que estão estruturando suas equipes considerando a multigeracionalidade. Como é? Multigeracionalidade, me ajuda aí. A multigeracionalidade. Né? Então, 59% quer essas muitas gerações em suas equipes. Por quê? Porque isso é rico em conhecimento, em melhoria de processo. Então, eu venho com a experiência, eu dou uma base para a geração Z, e a geração Z, em contrapartida, me dá uma base tecnológica que eu não tenho. Olha que bacana. Você está entendendo? Olha a troca disso, como pode ser uma experiência rica, bacana e super produtiva para as empresas. Né? Então, as empresas que... E aí, qual um grande desafio para as empresas aí? A liderança. Sim. Trabalhar os seus gestores. Exato. Né? Que são eles que dão o tom. Vão fazer a regência. Não é verdade? Se não fizer a regência... Então, mas também não é regência só, regência eles vão fazer, eu não faço nada, porque hoje todo mundo tem uma atuação muito executiva. Até esse negócio, por exemplo, você falou que você discorda, mas eu tô totalmente antenada com tecnologia. Sim. A gente não tem discordância não, é a mesma coisa. Talvez até a forma como eu me expressei, parece que aquela geração tem que entregar a tecnologia pra gente. Não. Eu sou obrigada hoje a dominar todas as tecnologias. Eu ando o tempo todo com o meu computador e tudo que chega de novo, de aplicativo, de recursos tecnológicos, né? Então, assim, você pega... Estava conversando hoje sobre o Trello, que eu usei o Trello bastante, né? E sobre Canvas, são aplicativos e recursos tecnológicos que você usa no seu dia a dia de trabalho, facilitando bastante. Então, quando surge alguma coisa nova, hoje a gente faz tudo usando a tecnologia, então você tem que... Aqui que é essa tecnologia nova que chegou. A inteligência artificial está aí, eu já estou dominando a inteligência artificial, eu tenho que dominar. Vou perguntar lá para o ChatGPT, por favor, como é que eu faço isso? Agora, eu até sei, né? Se o ChatGPT está me dando a resposta certa, porque, como diz o Miguel Nicoleles, o nosso grande neurocientista, né, famosíssimo no Brasil todo, no mundo todo, quer dizer, não existe a inteligência artificial, não é superior à nossa inteligência, ela só reproduz aquilo que foi colocado lá pela nossa inteligência, né? Obviamente. E ele disse assim, que nunca assim, a máquina vai dominar a gente, né? Então, assim, eu espero que não. Eu também espero. Né? Que daqui a pouco não vai gerar um biológico aí. Isso é verdade. Que faça tudo isso, né? Assim, uma coisa também que a gente tem falado muito isso, inclusive na FGV, é como que os modelos institucionais eles estão se modelando com essas diferenças de gerações, né? A gente vivia muito num modelo top-down em que existe uma estrutura verticalizada, no qual rígida. Então, assim, eu acredito muito que essa estrutura ela vai ser muito mais horizontalizada, e eu acredito que vai haver no mercado como um todo, na verdade, eu acredito que isso já está acontecendo, uma mudança de formato e modelo, igual você falou, às vezes você, de uma geração X e precisa se comunicar com a geração Y, e às vezes naquela época, lá um pouco mais atrás, a gente tinha uma certa dificuldade entre uma pessoa de uma geração X, por exemplo, se comunicar com a geração Y e ter essa troca muito mútua, né? Então eu acredito que, assim, queria até ver o que vocês acham do contexto hoje organizacional, como que vocês acreditam que o mercado ele possa se modelar no sentido de estrutura organizacional mesmo? A gente
Pode falar. A gente tem, hoje, a gente sabe que a tecnologia, ela vai daí para cima. Não tem. As questões meramente técnicas, elas já estão sendo tratadas com inteligência artificial. Hoje, o Alisson é da auditoria, sabe muito bem que as peças, os pareceres, eles já são previamente estruturados por inteligência artificial. A contabilidade, hoje, eu estava até numa reunião, a gente fazendo uma reunião direcionada para nosso curso de medicina lá na faculdade, e tinha uma ferramenta para os médicos especificamente, voltada para a área da medicina, e o médico ia lá, só colocava no WhatsApp. Do WhatsApp já ia para o sistema, tudo por meio de inteligência artificial. Então, essa questão muito mecânica, muito técnica, a inteligência artificial ela vai fazer. Então, o que a gente precisa aprender para poder alinhavar esses processos, né, tentar diminuir esses abismos que existem geracionais, é trabalhar o nosso comportamento, as nossas habilidades comportamentais, né? Entre elas, né? Aí vem para nós, geração X, flexibilidade. A gente tem que descer do patamar que a gente se colocou. O fato da gente ter ali alguns certificados de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não nos dá o aval de conhecimento infinito. Então, se a gente descer um pouquinho desse pedestal que a gente se colocou e aprender com as gerações que estão chegando agora, geração Y também já veio mais numa pegada digital, a geração Z quase que totalmente digital, né? Se a gente aprender com essas gerações, a gente descer e ir para essa hierarquia que a gente estava acostumado, sabe, Gabriel, com aquela hierarquia, diretor, gerente, coordenador e por aí vai. Se a gente começar a olhar isso de uma forma mais horizontal, e isso requer flexibilidade, né? Então, a gente vai só ganhar. Por quê? Você extrai o melhor da geração Z, que é o acesso tecnológico, que é essa desenvoltura, que é essa rapidez, né? Você extrai o melhor dele e você usa em prol tanto da sua vida pessoal quanto profissional, né? Isso eu estou falando enquanto geração X. E, por outro lado, existe uma habilidade que a geração X também, algumas habilidades, né? Mas entre elas também, ela ter esse olhar mais empático com as pessoas mais velhas, né? Eles desenvolverem essa habilidade, essa empatia, para também saber ouvir, né? Exato, saber ouvir os mais velhos, né? Porque eles também vão ganhar. Eles não têm experiência. E aí as gerações mais velhas têm essa experiência. Olha que troca fantástica. Se todo mundo sabe, chegar assim, tá, sem julgamentos, me ensina, me ajuda que eu te ajudo. Isso aí não tem. E aí vai a liderança saber conduzir, o Alisson, tá? Esse processo. Aí vai da liderança saber utilizar as várias formas de liderar, a depender das circunstâncias e do momento. Conforme a necessidade de cada um, né? Exatamente. Em que diapasão está cada liderado seu. Então, aí você pode puxar de acordo com aquilo que ele precisa. Se você tem essa essência da liderança no seu interior, né? Nós passamos por um momento muito, muito marcante na história de todo mundo, né? Que foi a pandemia. Na pandemia se mostrou-se ainda mais evidente a necessidade de a gente compreender o nosso colaborador como um todo, né? Eu lembro até inclusive de uma propaganda de uma empresa que fez, né, que era uma empresa que geralmente costumava fazer uma propaganda mostrando cabelo, né? E aí ela pega e mostra uma propaganda de profissionais da saúde tirando a máscara, né? E falando assim, a gente também cuida, isso que é cuidado, né? E aí a gente vê uma sociedade se modelando no contexto em que, cara, e como que tá a mente do meu colaborador, né? Existiu-se muito essa questão do home office e tudo mais,
mas começou a se discutir com muito mais frequência essa mentalidade e essa mente do meu colaborador, né? Começou-se a ter isso. Eu acredito que a pandemia foi um marco gigantesco para essas mudanças geracionais elas ficarem muito mais evidentes, porque o assunto começou a ir para a mesa para ser discutido, né? Então, eu acho que tudo que vocês falaram na questão de, cara, como que tá... eu preciso, de fato, jogar a minha gestão, a minha liderança para fora da minha empresa. Porque a liderança... a gente inclusive falou isso em alguns podcasts. Se o meu colaborador não está bem, ele com certeza ele não vai performar bem. Não vai. Se ele está com um problema lá na casa dele, que o filho, a esposa está internado no hospital e ele chega no trabalho e você quer sugar o máximo dele, ele não vai conseguir te entregar, né? E ainda mais quando você tem isso trazendo para o conflito geracional, em que você tem uma geração Z ou Y que tende mais essa questão da flexibilidade e uma geração liderando um baby boomer ou então uma geração X liderando esse cara, como que você consegue falar, não, esquece isso que você tem que trabalhar? Pois é, às vezes eu penso assim, que a gente tem também uma mescla dentro das gerações, entendeu? Uhum. Porque tem uma coisa assim, se você for fazer uma análise usando recursos que a psicologia moderna oferece, você vê, tem o DISC, você já passou por um processo, tem todo o trabalho da Myers and Briggs, que traduz também as preferências comportamentais, né? Tem tudo de Jung, né? A contribuição que Jung nos trouxe, né? Não vou nem falar de Freud, né, que é o Jung, discípulo dele. Então, assim, houve uma transformação fantástica, uma renovação fantástica dos recursos da psicologia moderna para a nossa vida. Aí, por exemplo, eu fazia o teste, todos os que eu fiz de DISC e da Myers and Briggs também, olhando a preferência comportamental, não precisa de dizer. Eu falo muito, tenho facilidade de falar. Eu sou 5 lá, o nível máximo. Eu tenho que me conter, às vezes, para deixar as outras pessoas falarem, entendeu? Então, assim, são coisas que eu, por exemplo, fiz um teste, eu tinha saído da empresa que eu estava, fui para outra, uma organização muito técnica. Então, quando a organização é muito técnica, tudo passa pelo crivo técnico, né? Aí o moço deu o resultado meu no DISC, aí ele virou e falou assim, o seu perfil é comunicador e empreendedor. Aí eu falei assim, sim, o que significa isso? Ele falou assim, é um perfil muito bom que o mercado fala que quer esse perfil. Mas às vezes fala que quer, mas quando chega no comunicador empreendedor dentro da empresa, ele massacrado, né? Porque não é bem isso, né? Porque ele disse assim, você está numa organização muito técnica. Então, quando a organização é muito técnica, para você transformar ali, você tem que ter muito argumento e você tem que ter muita concisão e noção e reflexão daquilo que você está propondo mudar e melhorar. Porque um perfil desse, ele é um perfil que é mais afeito à criatividade, que é a grande questão que a gente tem que deixar que essas gerações possam exercer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar as preferências comportamentais. Sim, muito importante. Tem aquele que é mais introspectivo, significa que ele é inferior a quem é extrovertido? Não, o contrário. A preferência dele é essa, mas ele tem habilidades, então a gente tem que ajudar o introspectivo a também ter o espaço dele para se manifestar e controlar o extrovertido demais. Né? E canalizar o extrovertido para o interesse da empresa. Okay. Então a gente olhar as pessoas de cada geração, né, dentro do seu contexto de maturidade pessoal, né, e também das suas preferências e seus interesses, porque conforme for, você vai montar uma equipe diversa, né, multigeracional, como você falou, mas que vai contribuir para achar soluções para questões, problemas organizacionais que são primordiais, trabalhando juntos. Os desafios atuais para as lideranças, e aí a gente precisa entender também quem são essas lideranças. Exato. As gerações que compõem essas lideranças.
E aí, sem querer entrar ainda na questão de tendências, mas se a gente for analisar a nossa pirâmide demográfica, a gente tem um problema para o futuro se avizinhando, né? Taxa de natalidade cada vez menor, né? As pessoas vivendo mais, o professor Érico comentou nos bastidores ali, pessoas trabalhando até um pouco mais tarde, nos dias de hoje, questões de sustentabilidade financeira das previdências, né? Dos sistemas de previdência complementar e público. E aí a gente chega numa conclusão seguinte: as lideranças do amanhã, que é amanhã, quando eu falo, é amanhã. Amanhã mesmo. Estarão preparadas para lidar com essas questões. A gente está falando de uma liderança geração Z e uma alfa que vem chegando. Daqui 10 anos tem uma alfa já bem forte no mercado de trabalho e, em tese, uma geração Z como os líderes daquele momento. O Alisson, eu acho que assim, hoje, todas as gerações que estão no mercado de trabalho não estão seguros do que vai acontecer amanhã. Isso é um fato, tá? A gente tem aí mudanças fantásticas, tecnológicas, né? A gente tem a inteligência artificial que dominou. Quem não estiver antenado com isso já passou, viu? Já tá por fora. Já era, né? E a gente tem eu acho que a gente tem várias questões aí para discutir. Mas assim, para não prolongar muito ali essa questão, na verdade, as profissões do futuro não serão as que hoje a gente tem. Inclusive, é interessante que tem surgido co-profissões de profissões que estavam extremamente estabelecidas no mercado, né? Exato. Inclusive, descobri uma recentemente que é Market Story. Não, de Market Story, né? Que é o profissional que fica só publicando stories de eventos. Então, você contrata o cara para ele ficar só fazendo story. Eu não sabia dessa profissão. Que, inclusive, está sendo muito bem remunerada, né, dentro do mercado. Então, você tem profissões muito bem estabelecidas, que era o videomaker, que era o que tem a ver com a total exposição, né, essa adaptabilidade, todo mundo vai passando ao longo do tempo. O que eu volto para essa discussão, e aí trazendo para a nossa liderança hoje em dia, claro, nós temos desafios atuais, existe um futuro teoricamente incerto, mas que a gente consegue já antecipar algumas tendências em virtude da tecnologia. Novas profissões irão surgir, profissões que nós temos hoje que teoricamente são profissões bem estáveis, ou vão enfraquecer ou vão deixar de existir. Sim. Né? Vão perder, vão cair em desuso. E aí a questão que eu volto é o seguinte: os líderes de hoje, que existe uma passada de bastão. De que forma está passando o bastão para essa nova geração? Por quê? E o que se diz, o que se mostra, algumas pesquisas, é que é uma geração que não quer muito comprometimento, porque ele olha para a geração e fala assim: professora Érica trabalha demais. Não quero isso pra mim. Eu, líder, para ser desse jeito, eu quero saber de ser líder o quê? Eu quero ir lá fazer o meu, pegar, ir embora, eu quero viver, qualidade de vida. Eu não quero trazer para mim responsabilidade só para dizer que eu sou líder, eu sou gestor, etc, etc. Só que, querendo ou não, nós vamos precisar desses profissionais, dessa geração, para tocar a economia mundial. Talvez em um contexto social diferente, econômico diferente, mas eu já volto um pouquinho e falo questões emocionais. Como que essa geração emocionalmente estará pronta para assumir protagonismo econômico nas sociedades? Eu acho que é um grande desafio. São habilidades e competências que a gente vai precisar trabalhar em cima. Né? Então, a gente precisa trabalhar comunicação assertiva, isso é um fato, isso tem que ter. Né? A gente precisa trabalhar empatia. E isso é você falando para os líderes de hoje. Para preparar essa moçada. Sim. Entendeu? E trabalhar isso também, autorresponsabilidade. Aí vem essa questão, uma questão que você colocou aí, da geração Z, que não quer liderar porque não quer perder qualidade de vida. A pergunta está completamente certo ou errado? Eu também. Entendeu? Porque nós, na geração X, a gente abriu mão da qualidade de vida para conseguir os objetivos da nossa época, que é o que queríamos: segurança, casa, assim, carro, né, alguns bens. A geração Z, ela não está muito ligada nisso. Não está. Então, ela também vai conseguir o que ela quer, que é a qualidade de vida, não tenho dúvida disso. Né? A questão é que como trazer também essa geração Z para se interessar
por cargos de liderança. Certamente, o que nós achávamos como compromisso, que nós tínhamos como compromisso, compromisso é ficar até depois da hora. Isso é ser comprometido. Se eu ficar até depois da hora e entregar, independentemente da minha saúde mental ou física, ok, tá? A empresa vai gostar de mim. Então, a geração Z está dizendo, não, pera, calma lá. Eu quero entregar. Me dê condições para isso. É isso que a geração Z está dizendo. Eu quero entregar, mas eu também quero saúde mental, eu quero saúde física, eu quero viver minha vida. Eu não preciso comprar casa, eu não quero comprar casa. Não é bem esse o interesse deles. Olha para os modais de transporte, Uber e tudo mais, né? Fruto de novas tendências. Tem todas essas mudanças. Mas, gente, olha que rico isso. Imagina a gente manter a mesma mentalidade e as mesmas vontades dos nossos avós. Não faz sentido nenhum. Que bom que a geração Z, a YZ está vindo com todas essas mudanças. Eu vejo um lado positivo que são paradigmas, porque se você parar para pensar, eles têm um olhar muito voltado para a questão de diversidade, sustentabilidade. Ponto positivo. As questões ambientais, a geração Y é super preocupada com as questões ambientais. Isso passa para a geração Z. Questão de inclusão social, essa geração Z tem esse cuidado um pouco mais apurado. A preocupação com a saúde mental. Por isso que eles falam assim, minhas filhas falam, papai, você trabalha muito, eu não quero trabalhar igual você não. E é óbvio que eles vão encontrar um caminho, que talvez por meio da tecnologia, penso eu, para que, hoje nós já estamos vendo isso, a inteligência artificial, né? AI fazendo tudo isso, agilizando muita coisa que a gente levava muito tempo. Então esse raciocínio linear que a gente tem, começo, meio e fim, eles não têm. A minha filha conversa comigo 5 assuntos em 1 minuto, que é muito objetivo. Ela não quer ouvir eu falando no storytelling assim, ela quer pum, acabou, tchau. Pronto, né? Aliás, uma palavra já resume tudo para eles e está tudo explicado. E aí é interessante isso aí, né? Isso é uma outra questão bem importante. Olha só, TikTok, né? Videozinho curto de 30 segundos. Já profundidade zero. Né? Semana passada eu estava vendo uma reportagem de que as pessoas elas não estão, nos últimos 3 meses, diminuiu a quantidade de capítulos lidos de um livro. Né? Eu peguei por cima. A mais drástica redução nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Peguei por cima. Isso mesmo. Né? Então, assim, veja, isso por quê? Porque a gente tem aí as redes sociais com vídeos muito rápidos de assuntos diversos. E isso é interessante? Claro que é. Mas isso traz profundidade? Claro que não. E está gerando um problema de saúde muito sério, saúde psicológica. Exatamente. Porque eles não conseguem mais pegar um assunto do começo, meio e fim e trabalhar. E tem uma lógica, total. né? Ter uma lógica e chegar a um resultado. Eles veem um vídeo, daqui a pouco já é outro vídeo, daqui a pouco já é outro, daqui a pouco já é outro. E aí, o Alisson e Denise e Gabriel, vem a questão de uma habilidade importante que precisa ser trabalhada, que é o pensamento analítico e crítico. Exatamente. Isso que eu estou chamando a atenção. Para não receber, para não ser manipulado. E com certeza isso impacta no resultado a gente está falando do ambiente empresarial. De que forma esses jovens estão desenvolvendo esse pensamento, professora? Essa capacidade cognitiva de criticar, de analisar com profundidade, com densidade. As nossas pesquisas, na minha época, eu fui um nativo, né, vamos dizer assim, tecnológico, peguei uma transição, mas a gente ainda pesquisava em biblioteca. Sim. Pública ou de algumas faculdades particulares. Hoje não existe mais isso, porque é tudo muito acessível. E essa acessibilidade pode prejudicar a profundidade, o senso crítico, esse enxergar o outro. Eu percebo que, ao mesmo tempo em que essa geração tem um olhar voltado para questões que nós não tínhamos, como saúde mental, inclusão social, diversidade, sustentabilidade, ao mesmo tempo eles também são muito imediatistas. Sim. Eles pensam muito rápido e às vezes a empatia tudo tem que ser rápido. E a empatia, especialmente com os mais velhos, entra a questão de etarismo. Eles não são tão pacientes, talvez não porque eles não queiram, mas é porque eles são muito ágeis e às vezes a gente fica patinando em uma coisa ou outra e entra questões de etarismo dentro das organizações, que é um problema sério hoje, que isso também dificulta essa relação, essa diversidade entre as pessoas e acaba impactando
no desempenho empresarial. Né? E aí o Alisson entra numa questão importante que você está falando aí, porque hoje a idade média do brasileiro, né? A expectativa de vida é 76 anos. IBGE 2023. Isso foi depois da pandemia, porque era 80 anos antes da pandemia. Trouxe um pouquinho para baixo. Né? A média estava 80. Então, veja, como é que a gente... Aí entra não só uma questão das empresas, mas a sociedade como um todo. Como solucionar essa questão do etarismo? Ora, se eu vou me aposentar, mulher agora 62 anos, homem 65 ou é 65, 67? Me ajudem. É 65, 62. 65, 62, né? Então, veja. O homem é 62, 65. Eu tenho aí, com alegria, mais de uma década por um lado. Mais de bem mais que uma década até chegar lá, né? Mas como eu estarei inserida nesse mercado de trabalho, considerando que a sociedade como um todo, inclusive nas próprias famílias, tem ali um problema gravíssimo com relação ao etarismo. Isso é um assunto da sociedade como um todo. Exatamente. Esse assunto precisa ser discutido. Como que as novas lideranças vão lidar com essa questão? Porque você vai ter um líder da geração Z, ultra veloz, vamos falar até da alfa. Talvez quando eu estiver lá na minha idade mais avançada, vai ser alguém da geração alfa que vai ser talvez o meu líder. Talvez eu ainda estarei na ativa. Como que esse cara vai lidar comigo? Sim. Com as minhas limitações de momento. Você está entendendo? E eu acho que isso é um papel que a gente tem que desenvolver na sociedade, não é só a liderança dentro das organizações, é o processo de educacional da criança, desse jovem, passando para ele esse tipo de desenvolvimento dos conceitos que ele tem que ter essa percepção social aí, essa percepção da inclusão. Empatia, né? Porque um dia também vai ser. Essa é uma discussão densa, viu? Densa. Eu acho que para o próximo podcast, viu? Isso aí. Vou dar um exemplo. O próximo podcast. O próximo pode render até nisso. Vou dar um exemplo para você. A minha mãe eventualmente ficava hospitalizada e eu fiz questão que os meus filhos se revezassem comigo no hospital. Já estavam adolescentes, em condições, eu trabalhava bastante de forma intensiva para que eles pudessem ter essa noção de que você tem que ajudar a cuidar da vovó ali enquanto está lá no hospital. Então eles entrava eu tinha meu horário, depois entrava um e entrava o outro. Só não entrava um pouco mais novinho que tinha, às vezes, suas obrigações. Então, isso foi uma coisa legal que eu fiz com eles, porque eles desenvolveram esse coração, assim, preocupado com o idoso. Aí, meu pai, que faleceu agora em maio, assim, larguei tudo para ele ali cuidar do meu pai, tentar ajudar, meus irmãos nesse processo, e meus filhos acompanharam isso comigo. Aí lá vovô, vê todo o processo dele, traz o vovô para cá, o vovô fica lá, não queria vir, quis ficar lá, então vamos lá visitar o vovô, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa, assim, a gente educa os filhos com essa visão amorosa sobre o idoso. Você tem que passar. Pode ser que vá acontecer que um se desvirtua, não vai nesse caminho. Mas o respeito pelas gerações passadas é algo que a gente transmite dentro da própria família, Sim. E também dentro da escola. É verdade. A escola tem que trabalhar. A gente tem os estatutos aí, estatuto do idoso, tem estatuto da criança e do adolescente, mas não é só o idoso que sofre, porque a gente vê o que a sociedade hoje tá fazendo com a criança e com o adolescente também, em termos de violência, de abusos, Então, a gente tem que pensar que dentro do processo empresarial, a gente tem que compreender isso e levar isso também como uma liderança que não impõe, não obriga, mas que reflete junto, conversa e também transforma naquilo de bom que tem que ser transformado. Outra...
Desculpa, doutora. Assim, e hoje o que vocês mais conseguem entender no mercado? Quais são claro que a gente falou de várias estratégias aqui, mas quais estratégias no âmbito prático que vocês conseguem identificar que facilitem essa interlocução e essa harmonia entre as gerações? Eu penso que, primeiro, a empresa ela precisa implementar melhores práticas, né, no seu ambiente, né? Então, as mentorias são importantes. Existem várias empresas que utilizam programas e pega ali um guru, né, e faz uma mentoria. E é muito bacana. O Banco do Brasil faz isso, por exemplo, né? A pessoa ela vai, por exemplo, para a área de tecnologia e ao entrar na área de tecnologia ela é recebida por um guru. Já teve um programa que o Banco do Brasil trouxe isso aí. Treinamento. Não tem. No treinamento, e nos treinamentos a gente tem a oportunidade de ter dinâmicas, a gente consegue trabalhar a questão de equipe, do pertencimento, né? Então, isso acaba, a gente pode se utilizar dessas ferramentas, as empresas precisam focar em educação corporativa para ir diminuindo, né, esses conflitos de gerações. Mas na sua experiência do dia a dia, as empresas têm investido nisso ou pouco? Então, veja, tudo é uma questão de custo e orçamento, claro, né? As grandes empresas, as empresas que estão com um olhar mais voltado mesmo para o desenvolvimento, para o futuro, para as tecnologias, para também a sustentabilidade, eu percebo que elas têm esse olhar mais atento para o desenvolvimento de pessoas. Existem algumas empresas que estão com um olhar muito para trás ainda. Ainda não percebeu a importância de que investir em pessoas, em desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de lideranças, algumas empresas ainda não percebeu o quão pode ser benéfico esse investimento. Você está falando sobretudo para um público nosso que é de pequenas e médias empresas. Pois é. Quem está nos assistindo faz parte desse ambiente, desse público. Esse público, pequenas e médias empresas, normalmente vem de uma empresa com estrutura familiar. E querendo ou não, né? essas empresas empregam, vamos dizer assim, 95% de toda a mão de obra no país. Isso. Tá? O que acontece? Eles começam, né, meio desestruturados mesmo, né? É o filho, é o sobrinho, é a mãe, é o pai que junta e faz ali, inicia aquela empresa familiar. Mas sem essa noção de gestão de pessoas e até outra noção de gestão de financeira e tudo mais. E eles vão crescendo, a coisa vai funcionando porque eles pegam pesado, trabalho e tudo mais. E é muito bonito esse crescimento. Sim. Só que chega uma hora que você, pequeno empresário, você, médio empresário, precisa parar e dizer assim, eu tenho que olhar para as pessoas que trabalham comigo. Porque quando a gente fala em pessoas e a gente fala em clima organizacional, por exemplo, que existem estudos que dizem que 30%, uma empresa com clima organizacional saudável equivale a aproximadamente 30% do resultado que aquela empresa ela tem, ela gera, a gente não consegue ignorar isso. Não pode. Não dá. Ignorar. Eu sei que no início é pesado e eu sei que é complicado para o empresário também. Mas vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer uma escolha. Então, usar treinamento, olhar para o funcionário com um olhar mais empático, ser um líder que observa o momento, a circunstância, não age pelo emocional, mas pega ferramentas de liderança que pode desenvolver esse time, isso aí só vai favorecer. Um empresário essa semana fez uma pergunta assim. Eu acho que aí, quando ele faz esse tipo de pergunta, talvez seja a hora de refletir isso que você está falando. Como você falou, talvez no início, sem tantos recursos, crescendo de uma forma desestruturada, mas esse empresário chegou e falou assim, como eu aumento meu faturamento? É como se ele tivesse batido no teto. Como eu aumento meu faturamento? Uma pergunta bastante intrigante, assim, né? E às vezes talvez por não ter esse tipo de olhar interno, e se ele não tem interno para entender as diferentes gerações que estão ali dentro do time dele, também não consegue enxergar o cliente dele. Exato. Qual o público que ele serve? Será que ele entende o cliente dele? Se você fizer um caminho reverso, será que ele se entende? Onde é que ele se aloca no tempo e no espaço
na geração dele, com as limitações, com as oportunidades, com as vantagens, com as coisas a serem aperfeiçoadas, fraquezas, enfim, limitações. Quando ele se enxerga, ele enxerga a equipe e ele enxerga o cliente, porque o cara, eu fiz tudo do ponto de vista de indicadores, mas às vezes não trabalho isso que você falou, que pode ajudá-lo a alavancar 30%, se ele fizer esse exercício na questão de desenvolver pessoas, que perpassa o desenvolvimento pessoal. Exato. Avaliar-se, né? Eu acho que, assim, o empresário, ele tem que olhar o quadro, né, funcional dele, as pessoas que trabalham com ele, e reconhecer o que ele tem ali de competências e habilidades que estão, muitas vezes, não sendo utilizadas. Sem dúvida. Às vezes, já tem desenvolvida dentro do indivíduo, só que ele não tem espaço para utilizar. Seja por questões de jogos, competições, que às vezes acontecem. Em geral, gerações que vêm mais à frente têm uma tendência a um certo medo da geração que tem ali o nível de conhecimento. Você tem um conhecimento muito maior e meio que amedronta, entendeu? Então, assim, estabelece algum espírito de competição e de tentar deixar aquela pessoa ali para não aparecer, esse tipo de coisa. Se uma liderança é desenvolvida de uma forma bem canalizada, né, ele vai aprender, o líder, a olhar as pessoas com os valores que elas têm, as competências e as habilidades que elas já têm inatas dela, porque nem todo mundo tem espírito de liderança, mas tem capacidades diferenciadas que são necessárias para a organização e às vezes estão colocadas no lugar de um líder e que não vai nunca exercer o papel de liderança. E alguém que está lá, que tem as habilidades para ser um bom líder e jogar o processo para frente, fazer o negócio acontecer, tem visão de futuro, olha, não, isso aqui podia melhorar assim. São pessoas que têm eles olham a organização como a empresa, né? Vou falar organização que parece coisa grandona, mas assim, eles olham a empresa como o lugar, um espírito de a gente pode chegar melhor ainda lá na frente, a gente não está fazendo isso pelo cliente, não, a gente está fazendo isso errado, não está dando resultado, e não tem onde expressar esse conhecimento, esse pensamento, essa habilidade dele. Então eu acho assim que o desenvolvimento dos gestores e dentro da própria organização, porque às vezes, vou dar um exemplo do Steve Jobs. Em 1985, o Steve Jobs foi demitido da Apple. Por quê? O cara é um gênio. Foi um gênio o tempo todo. Eu li a biografia dele, fantástico, né? Maravilhoso. Mas ele estava sem nenhuma habilidade de gestão das pessoas. Entendeu? Estava criando muitos problemas. Ele ficou 10 anos longe da empresa que ele criou. Depois, em 1995, ele retornou. Mas tendo aprendido com a experiência, né, o que ele teve que se refazer, reformular na visão que ele tinha antes. Então, assim, é claro que isso era dentro daquela gestão, que tem o conselho da empresa, se continuasse daquele jeito não ia dar certo, né, ia acabar. E depois ele voltou com a genialidade dele e jogou a empresa muito mais à frente, porque faltou aquela questão da inovação, que só ele tinha, né? Aí, dos poucos do mundo. Então, às vezes, as empresas matam a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Verdade. Então, assim, o gestor... Primeiro, outra coisa que eu acho super importante, trazer diversidade para dentro da empresa, porque o mundo hoje é diverso. Uhum. Então, a gente não pode pensar só num tipo, uma categoria de profissional. Claro. Tem que olhar o negócio... o que o negócio exige de habilidades e competências, né? E trabalhar a sua equipe para gerar em um ambiente diverso, em cooperação, que hoje é o que mais todo mundo com foco naquele propósito. Você tá dando o mote ali o tempo todo. O que eu fazia com a equipe lá da educação é assim, primeiro ponto, tinha um decálogo, né? Determinação,
atitude voltada para a solução de problemas. Eu colocava uma listagem assim do que a gente tinha que fazer para chegar ali no resultado e conseguir fazer aquele projeto funcionar. Maravilha. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast. É um bate-papo tão rico, né? A gente poderia ficar aqui falando por mais algumas horas ou um dia inteiro, que a gente não esgotaria esse assunto. É quase uma fonte inesgotável de temas, né, de temáticas que a gente pode resgatar para dentro desse centro, desse debate, não só empresarial, como a professora Érica ressaltou, mas perpassa e esbarra muitas questões sociais mesmo, pensando em futuro, né? Que os nossos governantes poderiam ou deveriam estar um pouco mais atentos, mas teremos outras oportunidades de debater muitos outros assuntos dentro dessa temática de gestão de pessoas, que é um tema que particularmente me motiva, me cativa. Até quando a doutora Denise falou sobre que um dos propósitos que o gestor pode fazer, utilizar para poder compatibilizar a diversidade geracional é transformar vidas, ter no intuito de transformar vidas. Quando eu busco a transformação do indivíduo, eu vou então encontrar maneiras de acessar um e outro e conectar. Gostei da palavra da professora Érica, conectar essas diferentes gerações, que é o que de fato vai mover as gerações do futuro, vai mover as empresas do futuro, essa diversidade. Ninguém vai tocar nada sozinho, só uma geração resolve todos os problemas, não. Mas essa miscelânea de pontos de vista, de ideia, de gerações, né? Maravilhoso. Então eu quero agradecer a você que nos acompanhou até esse momento, estar conosco, foi maravilhoso o nosso podcast. Vamos passar a palavra para as nossas entrevistadas, só fazerem as suas considerações finais em um minuto. De qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, né? Hoje foi um podcast muito rico de conhecimento, né? Hoje a gente aprendeu que a diferença de geração, ela, apesar dos desafios, ela pode ser uma mola propulsora para o seu negócio, e a diferença de gerações, ela não faz só a menção à convivência. Ela é, na verdade, uma oportunidade para você inovar e crescer e performar dentro do mercado de trabalho, né? Então, muito obrigado por esses ensinamentos. Eu acredito que os nossos ouvintes aprenderam muito com tudo isso. E agora eu passo a palavra para vocês, para fazer nosso encerramento em um minuto. Eu que faço o agradecimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar em comunhão de gerações e não em conflito, né? Porque não é porque uma geração antecedeu que ela não aprende. Hoje a gente aprende o tempo todo até morrer, né? E eu nem sei se depois que a gente morre a gente vai continuar aprendendo. Pode ser que para onde o Senhor nos leva, né? Então, assim, nós temos que pensar que uma geração tem que cooperar com a outra sempre. Perfeito, perfeito. Nossa, eu quero agradecer demais o convite, e eu amei esse momento aqui. E dizer assim que não tem outra forma da gente crescer enquanto sociedade, né, sem essa troca de experiências entre as gerações. É realmente pensar o melhor de cada geração, né? O que cada geração pode contribuir para que a gente use essa contribuição de uma forma ética, de uma forma sem preconceitos, que a gente use essa contribuição realmente querendo agregar, né, valores pessoais e valores às empresas, e a gente busque resultados com isso. Então, assim, eu vejo ganhos importantes, vejo também grandes desafios, mas eu acho que desafio é uma coisa que vai ser a única coisa que não vai mudar, de fato. Concordo, professora. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa conversa fantástica, Denise. Obrigada, minha querida. Viu? Obrigada ao Alisson. Obrigada, Gabriel. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. E obrigado você. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu acho que eu lanço um desafio aí para vocês. Vamos conversar e vamos trazer esse debate para as nossas redes sociais. Comentem nos nossos comentários aí no Instagram. Não esquece de seguir a gente na nossa rede social. E mais uma vez, se você quer vir aqui bater um papo com a gente para a gente poder debater sobre algum assunto específico, sobre liderança, sobre gestão, a gente está de portas abertas para receber você, tá? Um obrigado e até a próxima. Logo, logo a gente volta aí com mais podcast e mais conteúdo maravilhoso para você. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.